Você já quis desistir de tudo, mesmo amando a Deus? Você já se sentiu tão cansado que até orar ficou difícil? Pois é, Elias também se sentiu assim. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento sentiu essas mesmas emoções, esses mesmos sentimentos que eu acabei de descrever. E isso muda completamente a forma como a gente entende a fé. Pai do Senhor, queridos, Pastor Washington aqui, eu sou professor de Teologia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está na segunda aula de uma série de 3 aulas sobre saúde emocional à luz da Bíblia. Gravamos a primeira aula falando sobre o Salmo 42, volta aqui na nossa playlist, assiste a primeira aula que foi uma aula abençoada, e essa é a segunda aula dessa série que eu tenho certeza que continuará falando muito aos nossos corações. Para isso, para a nossa segunda aula, eu quero utilizar um texto bíblico, é claro que a respeito da vida do profeta Elias, que se encontra em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo ou o seu moço. Por enquanto, só até aqui, precisamos falar algumas coisas importantes sobre este homem, que foi um dos mais poderosos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas que nos traz alguns exemplos e lições importantíssimas a respeito de saúde emocional. Elias era um homem de autoridade, era um homem de ousadia, era um homem de poder, que no capítulo 18 de 1 Reis, nós vamos ver Elias guerreando contra os profetas de Baal, os profetas de Azera, mas aqui em 1 Reis, no capítulo 19, nós acabamos de encontrar Elias em um momento mais escuro da sua vida. O homem que fez descer fogo do céu, agora ele pede para morrer, agora ele sai fugido de Jezabel e nos mostra o quão importante é nós estarmos alinhados com a nossa saúde emocional. E essa crise que Elias enfrenta nos ensina uma lição importantíssima, algo poderoso, que é: até os grandes homens de Deus se cansam. Até os grandes homens de Deus se cansam. Por isso nós temos que estar sempre nos policiando, sempre fazendo autoanálise para saber como está o nosso coração, como está a nossa mente, como está a nossa alma. No capítulo 18 nós temos um Elias comemorando vitórias, celebrando e vencendo os profetas. No capítulo 19 nós temos o colapso, né? A pergunta: o que aconteceu no meio do caminho para estarmos aqui no capítulo 19 e com Elias sofrendo dessa maneira? E para isso nós vamos se aprofundar no texto bíblico. Aqui é uma aula, né, que nós vamos analisar o texto bíblico. E hoje eu quero te mostrar 4 lições de Deus para quem está, assim como Elias, no seu limite emocional. Então pega a caneta, pega o papel aí, pega a Bíblia, é claro, e vamos entender 4 lições de Deus extraídas do texto bíblico para quem está no limite emocional, como Elias estava. A primeira lição está nos primeiros versículos que nós acabamos de ler, que é: a primeira reação de Elias foi fugir, foi se isolar. Ele deixa o servo dele e vai sozinho para o deserto. Olha o texto, no versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou até Beceba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. A primeira lição é a lição do isolamento. A lição do isolamento nos ensina sobre o cansaço emocional.
O cansaço emocional nos empurra para o isolamento. Queridos, o isolamento é algo muito sério. Por quê? Porque o isolamento intensifica a dor. É claro que as pessoas não percebem isso de pronto. Não percebem que quem se isola está ferido. E quem está ferido, isolado, se afunda mais rápido na dor. Quem está ferido e isolado se afunda mais rápido na dor. E precisamos compreender que Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos. Com o silêncio do isolamento, nós estamos a um passo de entrar em uma prisão emocional. É claro que, por vezes, o silêncio é importante, mas não o silêncio do isolamento e da solidão. O silêncio da solitude. Aí é um outro nível de afastamento, onde existe uma completude de alma, de espírito, de mente. Mas o isolamento, que é fruto de uma dor, de um trauma, de um problema, ele é sempre extremamente perigoso, porque ele pode virar uma prisão. Então, a primeira lição que podemos extrair do texto: não podemos fazer como Elias fez, se isolarmos. Ele deixou o servo dele e começou a caminhar sozinho. Observe que há uma preocupação até mesmo em Jesus a enviar os seus discípulos para cumprir a missão do ID. Ele sempre via de 2 em 2. Ele não manda ninguém sozinho. Para você que está passando por uma fase emocional difícil, uma turbulência mental, uma turbulência na sua alma, grava isso no seu coração. Não se isole. Neste momento, você precisa estar com pessoas que te amam, pessoas que querem te ver bem. Você precisa ter mesas que as pessoas possam te ouvir. Ok? Primeira lição, a lição do isolamento. Segunda lição é a lição da comparação. Se você for comigo para o versículo 20, o versículo 5, o texto diz assim, vamos ler o versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer, olha isso. E orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha isso. Eu falo sempre isso em aula para os meus alunos. Ainda bem que Deus não ouve algumas das nossas orações. E se ouve, ele até pode ouvir, né? Ele não responde a algumas das nossas orações. Por quê? Porque algumas das nossas orações são fruto de um coração amargurado, de um coração desesperado, de um coração aflito. E essas orações não condizem com a vontade de Deus para nós. Por isso oramos no desespero, oramos na aflição, oramos na angústia. E o que sai da nossa boca são coisas que não agradam a Deus e não são a vontade de Deus. Então, eu sempre digo que glória a Deus, porque Deus não responde todas as nossas orações. Não atende todas as nossas orações. Se ele tivesse atendido a oração de Elias, pedido para morrer, imagina que fim trágico teria o maior profeta do Antigo Testamento. A segunda lição que tiramos do texto é a lição sobre a comparação. Elias diz: Senhor, eu não sou melhor que meus pais. O que é isso? O cansaço distorce a nossa identidade. O cansaço faz com que a gente faça aflorar complexos de inferioridade que não eram para existir. Nós não enxergamos quem nós somos de verdade. Só enxergamos quem não conseguimos ser. Isso é o complexo de inferioridade. Ele faz com que a gente enxergue aquilo que nós não conseguimos ser, pelo menos na nossa ótica. E o que é isso? Isso nos traz uma lição muito importante a respeito de como que Deus trabalha quando nós estamos nessa fase de ficar nos comparando. Deus não trabalha com comparação. Ele trabalha com propósito específico para cada um dos seus filhos. Deus não olha para a gente como máquinas que todo mundo tem que produzir igual. Não, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E no reino de Deus não existe lata de lixo. Não existe gente descartável. Elias estava se olhando assim, como alguém descartável, não servia mais, e começa a se comparar com os seus pais.
E não é assim que Deus olha. E que bom que não é assim que Deus olha. Muitas vezes, no ambiente profissional, de trabalho, às vezes na igreja, infelizmente, as pessoas nos olham com esse olhar de que nós só somos importantes ou úteis quando estamos servindo, no sentido de ser útil. Mas Deus não nos olha assim. Quando nós erramos, falhamos, cansamos, Deus não nos joga na lata de lixo. Ele continua olhando para nós, sabendo que existe um propósito em nossas vidas, apesar do momento que estamos vivendo. Assim caminhamos para a terceira lição da nossa aula, que é a lição sobre o descanso. Observe que na sequência do texto, no versículo 5, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e come. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa, em um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe nele e lhe disse: levanta-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Olha isso. Elias deita e dorme. E Deus não repreende Elias porque Elias deita e dorme. Muito pelo contrário, o que Deus faz? Deus alimenta Elias através da provisão que o anjo traz. E depois Deus manda Elias descansar de novo. O anjo, ele come, deita e dorme, se levanta, e o anjo ordena que ele descanse novamente. E isso aqui é muito profundo. Isso aqui nos ensina uma lição muito importante. Qual lição, professor? Quando estamos cansados, não precisamos desistir. Quando estamos cansados, só precisamos descansar, fazer uma pausa para recomeçar. Tem muita gente querendo largar o barco porque está cansado, largar o barco porque está fadigado. E nem todo desejo de parar é desistência. Às vezes é um pedido de socorro. Socorro para quê? Para fazer uma pausa. Socorro para respirar. Socorro para receber refrigério, para receber ânimo, para receber força e continuar. Então nem sempre o cansaço, o desejo de parar é sinal de desistência. Às vezes só estamos cansados, precisando reabastecer as energias. Queridos, você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Essa imagem que muitos líderes vendem de alguém falível, de alguém que não cansa, de alguém que não para, que é superativo, é uma imagem mentirosa. No fundo, essa galera está cansada, o casamento está destruído, a família está desestruturada, porque eles vivem sempre no 220, produzindo, trabalhando o tempo todo, mas eles estão cansados. E aí, de repente, aparecem as notícias muito trágicas. Por quê? Porque não pararam para descansar. Então, eu olho para esse texto e vejo um Deus que respeita o limite do profeta. Deus respeita o seu limite. Deus respeita o meu limite. Deus compreende o nosso cansaço. Deus compreende que às vezes nós precisamos parar para descansar. Deus compreende. E por isso que nós podemos descansar tranquilos, sem a pressão externa, porque aqui dentro há uma convicção de um Deus que está conosco para respeitar o nosso tempo de cansaço. Amém? Quarta lição que nós podemos tirar da experiência traumática e depressiva de Elias é a lição de como Deus falou com Elias. O sussurro de Deus. Olha só, vai comigo para o versículo 10, quando Elias... Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas.
Mataram teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha que maravilhoso, eu amo esse texto, gente. Por quê? Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava onde? No sussurro. Deus estava no sussurro. E o que é mais incrível, que Elias era um cara que tinha experiências miraculosas, espetaculares com Deus. Mas não foi assim que Deus se revelou para ele. Deus se revelou em um sussurro, uma voz sussurrando. E aí isso nos ensina algo importante. Deus não grita com quem está ferido. Deus não vai lá amassar a ferida e exortar com um grito quem está ferido. Não. O profeta estava cansado. O profeta estava ferido. O que ele precisava? Sentir-se cuidado pelo Senhor. Sentir-se cuidado por Deus. Isso nos ensina que o Deus dos cansados nunca está ausente. Eu gosto muito da pergunta de Deus para Elias quando ele fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Não é acusação, queridos. Isso é cuidado. É Deus falando: eu estou aqui, Elias. E o que você está fazendo aqui? Não é um Deus longe. O que está fazendo aí, Elias? Não, é o que você está fazendo aqui, Elias. Ele está dizendo que ele estava com Elias naquele monte, naquela caverna, que seja, mas Elias não estava sozinho naquele ambiente. E no final da história, o que Deus faz? Olha isso. A resposta que ele dá no versículo 14, Elias responde: eu tenho sido muito zeloso, começa aquela história novamente. Aí no versículo 15, Deus não fica ouvindo e com pena de Elias, porque Deus sabe o potencial que existe no profeta. Deus sabe que o profeta só precisava de descanso, revigorar as forças, retomar o ânimo, pausar um pouco, sair da pressão, sair da turbulência. Mas ainda tinha muita coisa para acontecer na vida de Elias. No versículo 15, olha como que Deus responde. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. O que é isso? Deus transiciona essa fase de Elias, dando missão para ele, colocando ele de volta ativa, falando: não é hora de você parar, descansou já? Agora eu tenho uma missão para você. O teu ministério não parou aqui, a tua vida não acaba nessa caverna, não. Eu tenho ainda missão para você, a minha história contigo na terra ainda não acabou, então vá. Deus dá uma ordem para Elias. O que é isso? Deus entrega a missão para ele. E isso significa o poderoso que, presta atenção, o cansaço de Elias não cancelou o propósito de Deus. O cansaço de Elias não cancelou o propósito de Deus. Isso nos ensina de maneira muito profunda que os nossos momentos de cansaço, que nós temos que parar, fazer uma pausa, não cancelam o propósito. Ah, mas vai atrasar, como se Deus ele atrasasse em algo. E se nós atrasarmos por causa da nossa necessidade de parar, fica tranquilo. Como eu sempre digo, um dia vivendo a plenitude da vontade de Deus recompensam 10, 100 anos fora da vontade dele. Então vai valer a pena. Se você precisa parar, pare. Descanse, porque o propósito continuará de pé, te esperando. Se a tua pausa é legítima, se não é desistência por causa de orgulho, de vaidade, do pecado que você não quis confessar, é só porque você está cansado, Deus compreende o cansaço. Pausa,
descansa, que o propósito estará te esperando para você dar continuidade àquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Já estamos terminando e eu termino com um apelo, como sempre, né? Como um pregador da palavra, não apenas como um ensinador, eu preciso terminar te fazendo um convite confrontativo. Se você está como Elias esteve neste momento, dentro de uma caverna, em trevas, fique sabendo que Deus ele não vem para enterrar a gente de vez, para sepultar o propósito, para sepultar os projetos, não. Deus ainda tem propósito, Deus ainda tem missão, Deus ainda tem muita coisa para fazer através de nós. E tem muita gente que ainda precisa da tua instrumentalidade. Tem muita gente que ainda precisa receber uma palavra do Senhor, um abraço do Senhor, um consolo do Senhor através da sua vida. Deus ainda tem muita missão para você. Eu espero que isso te anime de verdade. Eu espero que isso te alegre para que você se levante dessa caverna em que você está. Que você ouça a voz de Deus e responda: Senhor, eu estou aqui, disponível, disposto e com as forças revigoradas para começar, para recomeçar, para voltar ativa e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha história. Essa é a minha oração sincera para você. Eu quero encerrar esse vídeo, essa mini aula, nossa segunda aula sobre saúde emocional à luz da Bíblia. Com Elias agora como exemplo de alguém que sofreu uma pressão psicológica, uma pressão almática terrível e tremenda. Pediu a morte, entrou em estado de depressão, mas foi encontrado pelo Senhor. Por mais que ele quis se isolar, mas ele não pôde fugir da presença de Deus, como diz o Salmo 139. Muitas vezes nós queremos fugir, se esconder, mergulhar nas trevas, mas não existe lugar que Deus não possa te alcançar. Deus te alcançará aí para revigorar suas forças, te levantar novamente e fazer com que você volte para a trilha do propósito que Ele tem para a tua história. Claro que isso vai acontecer depois que você descansar, depois que você procurar ajuda, depois que você procurar um abraço, uma mesa de aconselhamento, depois que você procurar alguém que possa te ouvir e com muito amor, como Jesus amava, entender você, te aconselhar, se tiver que te exortar, mas você precisa descansar. Amém? Se essa palavra falou com você, meu irmão, minha irmã, eu te incentivo a compartilhar com alguém. Você não estará somente ajudando a mim, você estará ajudando a tantas outras pessoas que precisam ouvir uma palavra, uma aula como essa, para despertar neles que se Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, entrou em um estado depressivo, ficou abatido, cheio de complexos, imagina nós, pobres mortais, que nem chegamos perto de Elias. É compreensível o cansaço, é compreensível o abatimento, é compreensível a vontade de parar. Você só não pode amar o chão, querer permanecer caído. Há um tempo para você descansar, mas depois que você reestabelecer as forças como Elias fez, tem uma longa caminhada para você, porque Deus ainda vai te usar muito nessa terra. Amém? Queridos, compartilha com alguém essa mensagem, me segue aqui no YouTube, se inscreve no meu canal, vai me ajudar muito isso. Eu quero permanecer nessa plataforma compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando ensinamento, alcançando mais vidas. E quanto mais você curte, você comenta aí, amém, glória a Deus. Se você não gostou também da palavra, pode comentar, mas quanto mais você comenta, mais você diz para o algoritmo, para o YouTube, que esse conteúdo é relevante. E assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas. Então você me ajuda muito se você fizer isso. Amém? Glória a Deus, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa segunda aula da nossa série de 3 aulas. Então, semana que vem nós temos a última aula sobre saúde emocional à luz da Bíblia. Eu te espero aqui novamente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz.